E qual é esse fruto que Jesus veio nos trazer, levando a cabo, levando a sua plenitude, ao seu cumprimento, o Antigo Testamento? É o fruto do amor, da caridade, ou seja, a lei da caridade, a lei do amor. Para nós entendermos um pouco esse processo, como é que Jesus nos trouxe essa nova lei, né? Eu gostaria então de recordar, né, brevemente o que é que Jesus está nos apresentando aqui nesse projeto, digamos assim, do discurso do Sermão da Montanha. Vejam só, ele apresenta o seguinte: eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E então ele começa uma série de contrastes, de antinomias. Ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Então veja, ele está recapitulando a lei do Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, ele contrasta. Contrasta não para abolir, mas contrasta para levar à plenitude, dizendo assim: eu, porém, vos digo. E este eu, porém, vos digo de Jesus é sempre um passo na direção de algo mais profundo, de uma espiritualização disso que foi apresentado anteriormente. Não matarás, ele diz, então não se encolerize. Veja, matar é um ato externo, lá fora. Ter raiva do meu irmão é algo que está no meu coração. Não cometerás adultério. Bom, cometer adultério é um ato carnal, físico, corpóreo, é deitar-se com a mulher do outro. Aqui Jesus então interioriza e diz: aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério. Este caminho de interiorização é um caminho que é descrito de forma extraordinária por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino explica o mandamento da caridade. Ele diz assim, que existem 4 leis, como que contando a história, o progresso, digamos assim, daquilo que Jesus veio fazer com a lei da caridade. Primeira coisa, existe a lei da natureza, né? Então, São Tomás recorda, quando Adão e Eva foram criados lá atrás, Deus deu a eles a inteligência. E essa inteligência, né, era que deveria guiá-los. Então, a lei da natureza nada mais é do que a luz da inteligência. Deus fez as coisas, você com a sua inteligência, né, começa a enxergar aquilo que foi proposto por Deus lá no mundo. Você observa, por exemplo, para pegar essa coisa, não cometerás adultério, né? Antes do pecado, basta o homem refletir e enxergar, por exemplo, que quando o homem e a mulher se unem sexualmente, dali nasce uma criança. Aquela criança precisa de educação, precisa de pai e de mãe, e essa criança ela é uma união fiel, digamos assim, do pai e da mãe. Pois bem, então era evidente que no desígnio de Deus, no projeto de Deus, no princípio, como diz o próprio Jesus, no capítulo 19 de São Mateus, no princípio, o que Deus queria mesmo era a união do homem e da mulher, que fossem uma só carne. Isso qualquer pessoa inteligente seria capaz de enxergar. Depois, por causa da dureza do coração dos homens, surgiram outras coisas. Surgiu a poligamia, por exemplo, um homem com 10 mulheres, mas é evidente que não era isso que era desejado por Deus desde o início. Por quê? Porque um homem que tem 10 mulheres, a mulher não pode, evidentemente, estar na mesma dignidade do homem. A mulher vira coisa, vira objeto. Se eu posso ter 10 mulheres é porque mulher não é gente, é coisa, é objeto que eu coleciono. Então, é evidente, estou fazendo aqui algumas reflexões racionais para você entender que o mandamento de não cometer adultério não era sequer necessário antes do pecado original, porque a razão humana era capaz de enxergar o projeto e o desígnio de Deus com a sua própria inteligência. Mas por causa do pecado original surgiu uma outra lei. Veja, a primeira lei é a lei da natureza, que é simplesmente a nossa inteligência que é capaz de ver as coisas na natureza. Mas surgiu outra lei. E que lei é essa? A lei da concupiscência, né? Tomás de Aquino, então,
recorda aquilo que fala São Paulo aos Romanos: vejo uma outra lei nos meus membros que se opõe à minha razão, né? Ou seja, eu vejo o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Em nós existe uma atração, uma gravidade que nos leva para o pecado. E foi exatamente por causa dessa desordem que entrou no mundo que Deus então vem com a lei da Escritura, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. É a terceira lei. Então vejam só o progresso. Eu tenho lá a lei da natureza, que era simplesmente a inteligência, bastava ver as coisas que Deus criou. Mas o homem pecou e o homem inventou, digamos assim, uma nova lei, a lei da concupiscência, ou seja, o desejo desordenado do homem para o pecado, começou a inclinar para longe de Deus. Então, para reverter essa situação, Deus no Antigo Testamento nos deu a lei, a Torá, a lei da Escritura. Mas a lei da Escritura, recorda Santo Tomás, ela é o temor do Senhor. É ali que começam as coisas. O livro do Eclesiástico nos diz: o início da sabedoria é o temor do Senhor. Ou então, também, mais adiante, o temor do Senhor expulsa o pecado. Então, nós vemos claramente que esta lei do Antigo Testamento era para deter a concupiscência. Aí veio Jesus no Novo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus realiza algo de maravilhoso. Ele nos dá uma quarta lei, a lei do amor, a lei do Evangelho. Essa lei do Evangelho, ela não é um moralismo que diz assim: olha, vocês devem amar a Deus de todo o coração e se virem. Não, é o contrário. É o derramamento do Espírito Santo em nosso coração que nos torna capazes disto. Ou seja, se a gente vai analisar o Evangelho desse domingo, quando Jesus diz assim: não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Puxa, olhar para essa lei desse jeito que ela está formulada, ela pode parecer algo de esmagador, porque Jesus não está aliviando, Jesus está colocando aparentemente um fardo ainda maior, né? Nós antes, se estivéssemos no Antigo Testamento, estaríamos contentes de não ser assassinos, né? Então, eu e você provavelmente estaríamos isentos, estaríamos livres. Puxa vida, que bom, nunca matei ninguém, né? Tô limpo, né? Estou bem, estou numa situação muito favorável com Deus. Ouvi isso que foi dito: não cometerás adultério. Bom, quem nunca cometeu adultério, né, poderia dizer: poxa vida, que bom, né? Que bom que eu nunca cometi adultério, que bom que eu ainda guardo a minha virgindade, que bom que eu me consagrei a Deus no celibato, e pronto, isso seria um alívio. No entanto, Jesus parece que aprofunda ainda mais essa nossa sensação de culpa, e se a gente lê superficialmente este Evangelho, tem a sensação que nós estamos sendo esmagados por ele, porque misericórdia, como é que fica agora? Como é que eu vou fazer? Então, quer dizer que antigamente bastava eu me comportar exteriormente, eu não matava, eu não cometia adultério, estava bom. Agora, de repente, tudo ficou mais difícil. Mas seria mais difícil se Jesus estivesse nos dando somente o preceito. Ele não está nos dando somente o preceito, ele está nos dando o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que realiza a lei do amor, da caridade e do Evangelho. É o Pentecostes, o novo Pentecostes. A graça de Deus que vem em nosso coração e nos torna capazes de amar dessa forma mais profunda. E é aí que então o Evangelho é boa notícia e não moralismo. Então é esse o nosso itinerário. Deus nos criou com a natureza ordenada e bastava a inteligência, a lei natural, para nós seguirmos a Deus. Essa foi a primeira lei. Mas o pecado nos levou à concupiscência, ao desejo desordenado. Essa foi a segunda lei que nós inventamos. Deus, na sua misericórdia, então quer nos tirar dessa situação de desordem, nos dá a lei do Antigo Testamento, que era o temor de Deus, mas Jesus, agora, com o Espírito Santo, vem nos dar uma nova lei, uma lei extraordinária, a lei da caridade, é o Espírito Santo derramado em nosso coração.
Vamos usar então essa nossa natureza humana, agora transformada e elevada pelo Espírito Santo, para sermos santos, para amarmos já aqui na terra, porque quem ama, Deus permanece nele e ele está já em Deus, já aqui nesse mundo.